Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês para explicar o que a gente vai trabalhar essa semana, tá? Antes de tudo, essa listrinha que vocês estão vendo no meio do vídeo, vou explicar. Porque eu tentei baixar um aplicativo para gravar a tela do computador, porque do celular fica muito pequeno. Aí eu preferi pelo computador, mas eu não achei nenhum sem essa famosa marca d'água. Aí ele fica bem no meio. Mas vocês vão se atentar ao áudio que a professora tá falando, né? Tá mandando. E vocês vão pegar o caderninho Aprender Sempre, volume 1 ainda. Nós iremos terminar logo mais. Porém, nós já estamos no segundo bimestre e essas atividades já vão contar como nota para o segundo bimestre, ok? Bom, para começar, esse vídeo ele vai estar no Google Form e as habilidades elas vão estar tudo descritas lá no início do formulário. E quais são os objetivos dessa aula? Essa aula, gente, é a aula 4 e 5, lá da página 23, ok? Brasil, um país de histórias mil. Lembra que na aula passada a gente estava trabalhando sobre as narrativas? A gente até fez a leitura lá do bode e a onça. Então, hoje nós iremos fazer a leitura de outro conto colhido lá na cultura sergipana. Tá? Os objetivos das aulas serão identificar o conflito da narrativa e compreender o seu papel para a construção do conto, relacionando a construção da textualidade, né, como ele está sendo escrito. Identificar recursos linguísticos responsáveis pelos efeitos de sentido do texto. Vamos lá. Melancia e coco mole. Havia um homem que gostava muito de uma moça e queria casar com ela. Um dia ele foi chamado para as guerras e disse à moça que não casasse com outro, que quando ele voltasse, casaria com ela. Para ninguém desconfiar, o rapaz tratava a moça por melancia e a moça o tratava por coco mole. Um dia se despediram, muito chorosos, e ele partiu para as guerras. Todo dia parecia casamento para essa moça, porém ela não queria, consentido no seu querido. Passados alguns anos, e aparecendo um dia um casamento, o pai da moça decidiu que ela havia de aceitar. Ela fez o gosto ao pai, e quando foi no dia do casamento, o seu namorado chegou das guerras. Indagou logo pela moça e soube que ela se casava naquele mesmo dia. O rapaz ficou muito triste e não quis comer. O caboclo, que era pajem dele, perguntou-lhe por que estava tão triste. Sabendo da história, disse-lhe: Não tem nada, meu amo. Deixe estar que eu arranjo tudo. Havia uma árvore no fundo do quintal da casa da moça, onde ela costumava ir conversar com o antigo namorado. O caboclo ensinou ao amo que fosse para debaixo da árvore, que lhe garantia que a moça iria lá ter. Ele fez o que o caboclo recomendou, e este se dirigiu para a casa da noiva. Chegando lá, encontrou já todos os convidados, o noivo e a noiva já preparados, só faltando o padre para os casar. O caboclo pediu licença para fazer uma saúde à noiva. Chegou para junto dela e disse: Eu venho lá de tão longe, corrido de tanta guerra, melancia, coco mole é chegado nesta terra. Todos bateram palma e disseram: Bravo, caboclo, faça outra saúde. O caboclo retrucou: Não há bebida tão boa como seja o aluá, melancia, coco mole vos espera no lugar. Todos brandaram: Muito bem, caboclo, faça outra saúde.
O caboclo, entusiasmado, continuou: Moça, que estáis tão bonita, não vos lembrai do passado. Melancia, coco mole, vos mandam um recado. Aí a moça levantou-se e disse que ia beber água. Saiu caladinha pela porta do quintal e foi direitinha à árvore onde ela costumava ir conversar com o seu antigo namorado, que era o do peito. Chegando aí, encontrou-o e ao mesmo tempo a um padre que já ali se achava palavrado para os casar. E aí, pessoal, vocês entenderam o texto? Eu achei esse conto muito interessante. Bom, vamos lá. A primeira atividade. Você vai ter o quadrinho lá, né, na apostila. Vai anotar as palavras que vocês têm, que vocês não identificaram o significado. E aí vocês vão colocar a resposta aqui, aí no caderninho do Aprender Sempre. Vocês podem usar o dicionário impresso ou eletrônico, tá? Ou seja, online. Tudo bem? Bom, agora nós temos algumas perguntas. Com base no texto lido, responda as questões a seguir. Primeiro, nessa atividade, buscaremos no texto Melancia e Coco Mole a voz do narrador, para que você consiga identificar quem conta essa história. Agora, quem conta essa história, você deverá refletir. Quem fala nessa história? Onde que tá as falas dessa história lá? Quem são que tá falando? Hein? Se precisar, vocês vão voltar lá, reler o texto para responder. Como nós sabemos que fala de algum personagem? Olha, tem pontuação, tem... ele está relatando algum acontecimento, eles estão no texto, tem algum sinal de pontuação que está indicando a fala da personagem? Lembra que a gente já trabalhou sobre isso? Aí é o que vocês vão colocar aqui na B. E a C, em que momento é possível identificar um conflito na narrativa? Quando que se dá esse conflito? Tava tudo bem, né? Eles estavam namorando, aí depois ele teve que ir pra guerra, e ela estava recusando os casamentos, aí ela vai casar, que já passou muito tempo. Quando ela tá para casar, o ex-namorado chega. E aí o ex-namorado fica triste, aí o caboclo dá um jeito. Onde que tá o conflito? Onde que chega o tchan da história lá? É isso que vocês vão colocar aqui na C, tá? Refletindo sobre os diálogos. No segundo parágrafo do texto, aparecem 2 sinais de pontuação que indicam a fala de uma personagem. Que sinais são esses? Quais são os sinais que estão lá indicando a fala da personagem? E quem que é essa personagem que está falando? Vocês vão colocar e na B vocês vão pegar esse trecho e vão escrever nesse quadrinho, porque tá falando, escreva a seguir a fala que comprova a sua resposta anterior. Se você falou que foi o namorado que falou, você vai lá no texto, vai pegar a fala do namorado e vai escrever aqui embaixo. Só um exemplo, tá, gente? Vocês que vão escolher aí. Olha agora, no trecho. O caboclo pediu licença para fazer uma saúde à noiva. Chegou para junto dela e disse, abre aspas, eu venho lá de tão longe, corrido de tanta guerra. Melancia, coco mole é chegado nesta terra. Fecha aspas. Que palavra indica que há uma fala da personagem? Quando eu coloco assim, chegou para junto dela e disse. Qual que é a palavra que está indicando que vai haver a fala de personagem? Vocês vão responder aqui. Bom, agora essa daqui, vocês vão imaginar o encontro entre a melancia e o coco mole
no qual a moça informa ao antigo namorado que seu pai decidiu que ela deveria aceitar se casar com outro pretendente. Vocês vão inventar esse diálogo antes deles terem se casado, um diálogo curtinho. O que eu quero observar nesse exercício é a questão de se vocês estão utilizando as pontuações corretamente, tá? O texto curto, só ela falando que o pai dela quer que ela aceite o casamento de outra pessoa. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, aí vocês vão me mandar mensagem lá no WhatsApp, lá no privado. Ou no nosso grupo de língua portuguesa do 7B, tá? Olha, encontre e copie no conto 3 expressões que indiquem a passagem do tempo dentro da narrativa. Onde que esse conto, essa narrativa, ele ocorre só no mesmo dia? Ou tem mudança de dias, de tempo? Vocês vão identificar e copiar as expressões aí. 3. Como podemos caracterizar esse tempo indicado do conto Melancia e Coco Mole? Ele está definido, vamos supor, de segunda a sexta, aconteceu num mês, ou ele fica indefinido, a gente não sabe em quanto tempo ocorreu essa história. E o ambiente onde ocorre a história, você definiria como? Ele é específico lá, ele está definido, é ali, numa sala de aula, é no quarto, ou ele é indefinido, ele não tem um local assim. Vocês vão colocar aí. Agora, quanto à organização da narrativa. Como você organizaria os fatos? Como que foi acontecendo o desenrolar da nossa narrativa? Primeiro aconteceu o quê? E depois? Qual a ordenação dos eventos ocorridos? O que aconteceu primeiro? Ele foi para a guerra ou eles começaram a namorar primeiro? Aí vocês vão ordenar certinho como que tá. B. Quais os efeitos de sentido no texto provocado pelas expressões muito chorosos e muito triste e não quis comer? Quando ele está muito choroso e muito triste, qual que é o sentido do texto? Essas expressões quer dizer que o personagem ele está como? Tá falando do que do personagem? Das atitudes, dos sentimentos? Do que está falando? Vocês vão colocar aqui na B. Agora, bom, vamos lá. Vamos lá para a aula 6, que vocês vão planejar a minha escrita. A escrita de vocês. Vocês vão escrever o conto. O objetivo da aula: planejar a escrita adaptada do conto tradicional brasileiro por meio da elaboração de roteiro. Primeiro, vocês vão... observem aqui essa tabelinha. A partir dessa aula, você planejará uma reescrita de um conto tradicional que mais tenha lhe encantado. A reescrita, vocês vão pegar um conto que vocês mais gostem, que mais chamou a atenção de vocês, e vão reescrever ele. Para começar, você vai colocar aqui o nome do conto que você escolheu. Não precisa ser um conto muito longo, aí você pode ser curto, tá ok? Primeiro, as personagens. Escolha os nomes e as características físicas, lembra? Alto, baixo, magro, gordo, cabelo comprido, cabelo curto. E o comportamento das pessoas, das personagens. É brava, é tímida, é alegre, é triste. Respeite o número de personagens que possuir a história original. Vamos supor que eu vou reescrever esse conto da Melancia e Coco Mole. Só um exemplo, tá? Vocês vão escolher outros contos. Quais são as personagens lá, pessoal? A menina, né? A moça, que é a Melancia, o namorado, que é o Coco Mole,
o caboclo, que ajudou na história. São esses os personagens, não são? São 3 personagens. Então, se eu quiser mudar as características deles, eu posso mudar, mas são 3 personagens, eu vou colocar somente 3 personagens, tá? O espaço. Escreva em qual cenário do seu cotidiano, do seu dia a dia, acontecerá a história. Use adjetivos para caracterizá-lo. Lembram do adjetivo bonito, feio, espaçoso, pequeno. Vocês vão definir o espaço onde irá ocorrer, o cenário onde irá ocorrer essa história. E vou usar adjetivos para caracterizar. Ok. O tempo. Descreva em qual tempo acontece a narrativa. Além disso, indique o tempo de duração em que os fatos da narrativa se desenvolvem. Eles vão ocorrer em uma semana? Em um dia? Em uma hora? Em um ano? Vocês que vão escolher. Bom, a sequência da história. Feito o que vocês, fizeram ali, dê um nome para a reescrita do conto que você produziu. Vocês estão vendo que primeiro ele vai estar lá. Vocês vão montar o roteiro primeiro, certo? E depois vocês vão pensar aqui, ó. Dê o nome, da reescrita do conto. Depois apresente o tempo e os personagens em um cenário calmo e tranquilo. Vocês estão vendo que fazendo essas por partes, vocês já estão meio que criando a reescrita. Descreva alguma situação problemática acerca do conto escolhido por você para a reescrita. Ou seja, está na hora de você criar o conflito desse texto, deste conto. É uma situação problemática, é o conflito. Depois, ponto máximo de tensão da história. Reescreva o acontecimento da história em que apareça um momento de grande tensão. Ou vocês lembram o clímax da história, aquele que está mais chamando a atenção, que deixa o leitor empolgado naquela parte. E aqui, reescreva o final da narrativa. Esse desfecho deve surpreender o leitor. Eu já estou ansiosa para ler o que vocês vão reescrever, pessoal. Depois vocês vão me enviar, solicite a revisão do seu texto. Como infelizmente, a gente está online, não vai dar para você passar para um colega e tudo mais. Então, você vai enviar direto para mim. E aqui, depois, planeje a forma que você deseja compartilhar com os colegas da classe ou da escola a sua produção. Essa daqui, por enquanto, a gente deixa em branco. Tá? Bom, nós vamos terminar essa sequência. Feito isso daqui, feito esse roteiro, vocês vão mandar mensagem primeiro para a professora. Professora, eu já fiz, pode mandar por áudio, falando, já fiz isso, assim, assim. Aí você fala, por exemplo, aqui, o ponto máximo de tensão da história. Qual que é o ponto máximo lá da Melancia e Coco? É quando o namorado chega das guerras e aí ele fica triste porque a amada dele vai casar com outra. Aquela é a tensão. Aí será que a cabocla vai conseguir fazer com que ela não case, mais isso e tudo mais? Então eu vou colocar o da minha reescrita e vou primeiro conversar com a professora. Professora, eu vou fazer assim, assim, assim. Nessa primeira parte, vocês ainda não vão me mandar foto. Vocês vão mandar mensagem lá no WhatsApp, por áudio, que eu acho que fica mais fácil. Vai ser assim. E aí a gente vai conversando. Tá? Depois de vocês terem conversado comigo, por mensagem, por áudio, pelo WhatsApp, vocês vão vir aqui, o conto entra em cena. Os objetivos da aula: produzir, revisar e editar um conto tradicional adaptado e a reescrita,
considerando as características do gênero textual e do seu contexto de produção. Né? Eu tenho que seguir a estrutura lá do conto. Depois, utilizar os discursos diretos e indiretos no texto produzido, considerando a possibilidade de se produzir em mídias alternativas, vídeos e podcasts. Podcasts, o que é podcast? Igual se eu for fazer a leitura e gravar a leitura de um conto e fazer a gravação, ela é considerada um podcast. Ou eu posso fazer em forma de vídeo também. Pode ser isso. Quando eu falo em discurso direto, quando tem, eu estou lá. João falou, : travessão. Eu estou cansado. Esse é o discurso direto. O discurso indireto. Eu reproduzo a fala do João. João disse que estava muito cansado. Entenderam? Discurso direto, personagem, ela já fala. Discurso indireto, reproduzo a fala da personagem. Bom, agora, depois da nossa conversa pelo WhatsApp, aqui, ó, verificação da produção conto tradicional. Primeiro, ó, leia os itens abaixo e marque um X na coluna correspondente. Aqui vocês vão colocar o nome do conto. Aí as personagens foram brevemente descritas, vocês foram bem sucintos, bem breve na descrição desses personagens? Sim ou não? O espaço, o cenário foi caracterizado com adjetivos? É do cotidiano? Sim ou não? Quando fala cotidiano, é do dia a dia. O tempo que aconteceu a história e a duração estão explícitos? Ou seja, eu coloquei lá certinho que esse meu conto aconteceu no dia tal, ou aconteceu uma semana, ao longo de uma semana, ao longo de anos. Eu descrevi isso lá no meu conto? Aí eu coloco se sim ou não. A sequência da história. Apresentei a história em um cenário calmo e tranquilo? Depois, apresentei um conflito criativo e envolvente para o leitor? O meu leitor ele vai ter ânimo para fazer a leitura do meu conto, da minha reescrita? O momento de tensão do conto, o clímax, está bem descrito? Dá para perceber que é ali onde ocorre aquele problema, aquela tensão na minha história? Aí eu solicitei a revisão do texto. Essa primeira para o colega a gente esquece, tá? Ou seja, eu solicitei a revisão, eu conversei com o meu professor, né? Vocês conversaram comigo, vocês vão colocar sim ou não. E planejei a forma que desejo compartilhar. Aí isso daí vocês podem pensar, mas não é isso que a gente vai fazer agora. Tudo bem? Nessas atividades a gente está pensando mais na questão da escrita. Se vocês já quiserem fazer direto e enviar para mim, aí fica a critério de vocês. Entenderam? Bom, gente, essa daqui é a atividade que vocês vão fazer. Eu quero saber se vocês puderem mandar um feedback lá no WhatsApp, no privado. Professor, eu achei bacana o vídeo que a senhora fez, conversando com a gente. Ou, professor, eu não achei bacana, eu acho mais fácil colocar só as questões lá no Forms, que aquele jeito é mais fácil de aprender. Ou desse jeito, o vídeo foi bem mais explicativo, eu consegui entender mais as atividades. Se vocês puderem colocar lá no WhatsApp, lá no meu privado, eu ficaria muito grata. Bom, pessoal, essa é a atividade. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me mandar mensagem. Por fim, professora, como que eu vou fazer para enviar esse vídeo para a senhora? Esse vídeo não, essas atividades. Bom, o que vocês irão fazer? Eu gravei um vídeo pela tela do celular explicando como que eu coloco as imagens no formulário do Word. Então, vocês vão pegar, vão tirar foto das atividades. Gente, procure fazer com uma letra legível e no local onde tenha bastante claridade, que dê para eu enxergar
e corrigir as questões de vocês, tá? Vocês vão terminar de assistir esse vídeo, vão fazer as atividades e aí vocês vão tirar a foto das partes que vocês responderam, coloquem nome, por exemplo, aqui, ó, eu peguei essa parte aqui, não sei como que vai estar no livrinho de vocês, é uma tabela curta, então uma foto dá. Vocês vão pegar aqui na lateral, ó, e colocar o nome. Fulano de tal. Não precisa colocar 7B, porque eu sei que é a sala de vocês. Tá bom? Em todas as páginas que vocês tiverem que responder a questão, vocês vão colocar o nome de vocês. Certo? Bom, e aí para saber como que eu vou colocar, vocês vão pegar e vão assistir o vídeo que eu vou colocar no formulário Google também. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma, como eu achei. Vai estar mais próximo de vocês para explicar mais detalhado. E como a gente está bem atrasado, explicando, não é muita lição. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é como se a gente estivesse na sala de aula. Eu ia ter que explicar, né, parte por parte. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês.